Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e antes de começarmos queremos agradecer a cada um de vocês, pois, chegamos à marca de 80.000 inscritos, e já ultrapassamos essa marca, e para comemorar vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas sobre o apóstolo Paulo. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Qual era a profissão de Paulo? Alternativa A. Pastor de ovelhas. Alternativa B. Médico. Alternativa C. Pescador. Alternativa D. Fabricantes de tendas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Fabricantes de tendas. E, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Atos capítulo 18 versículo 3. Pergunta 2. Quem acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária? Alternativa A. Timóteo. Alternativa B. Filipe. Alternativa C. Barnabé. Alternativa D. Tito. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Barnabé. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13 versículo 2. Pergunta 3. Qual o nome do procônsul que procurava Paulo e Barnabé para ouvir a palavra de Deus? Alternativa A. Bar Jesus. Alternativa B. Sérgio Paulo. Alternativa C. Elimas. Alternativa D. Hermas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Sérgio Paulo. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 13 versículo 7. Pergunta 4. Qual era o nome da cidade natal de Paulo? Alternativa A. Tarso. Alternativa B. Corinto. Alternativa C. Macedônia. Alternativa D. Tarsis. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Tarso. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Atos capítulo 22 versículo 3. Pergunta 5. Quem foi a primeira mulher convertida na Europa pelo apóstolo Paulo? Alternativa A. Priscila. Alternativa B. Lloyd. Alternativa C. Lídia. Alternativa D. Eunice. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Lídia. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Atos capítulo 16 versículo 14. Pergunta 6. A caminho de que cidade Paulo teve um encontro com o Senhor? Alternativa A. Jerusalém. Alternativa B. Damasco. Alternativa C. Belém. Alternativa D. Tarso. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Damasco. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos capítulo 9 versículo 3 e 4. Pergunta 7.
Quando Paulo saiu de Damasco e foi para Jerusalém, quem o apresentou aos apóstolos? Alternativa A: Silas. Alternativa B: Ananias. Alternativa C: Timóteo. Alternativa D: Barnabé. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Barnabé. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falará, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Atos capítulo 9 versículo 26 e 27. Pergunta 8. Quem orou para que Paulo recuperasse a visão? Alternativa A: Pedro. Alternativa B: Ananias. Alternativa C: André. Alternativa D: Barnabé. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Ananias. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9 versículo 17. Pergunta 9. Quanto tempo Paulo e seus companheiros permaneceram na ilha de Malta, após o naufrágio do navio? Alternativa A: 3 meses. Alternativa B: 4 meses. Alternativa C: 5 meses. Alternativa D: 6 meses. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: 3 meses. Passados 3 meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Atos capítulo 28 versículo 11. Pergunta 10. Quem também estava preso no tronco com Paulo em Filipos? Alternativa A: Áquila. Alternativa B: Barnabé. Alternativa C: Tito. Alternativa D: Silas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Silas. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Atos capítulo 16 versículo 24 e 25. Está gostando do nosso quiz? Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para o YouTube divulgar esse vídeo, e assim, conseguirmos abençoar mais vidas. Pergunta 11. Como se chamava a mulher convertida em Atenas pelas pregações de Paulo? Alternativa A: Damares. Alternativa B: Priscila. Alternativa C: Evódia. Alternativa D: Cláudia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Damares. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Atos capítulo 17 versículo 34. Pergunta 12. O apóstolo Paulo era descendente de qual tribo de Israel? Alternativa A: tribo de Judá. Alternativa B: tribo de Efraim. Alternativa C: tribo de Benjamim. Alternativa D: tribo de Levi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: tribo de Benjamim. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos capítulo 11 versículo 1. Pergunta 13. Qual o nome do rapaz ressuscitado por Paulo após cair de uma janela? Alternativa A: Eutico. Alternativa B: Trófimo. Alternativa C: Jasão. Alternativa D:
Crispo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Eutico. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados. Ele está vivo." Atos capítulo 20 versículo 9 e 10. Pergunta 14. Qual é o total de pessoas que estavam no navio que naufragou, próximo à ilha de Malta, incluindo Paulo, e que não pereceram? Alternativa A: 232 pessoas. Alternativa B: 276 pessoas. Alternativa C: 335 pessoas. Alternativa D: 455 pessoas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 276 pessoas. Estavam a bordo 276 pessoas. Atos capítulo 27 versículo 37. Pergunta 15. Quantos dias a tripulação ficou sem comer na quarta viagem de Paulo? Alternativa A: 14 dias. Alternativa B: 15 dias. Alternativa C: 18 dias. Alternativa D: 21 dias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: 14 dias. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: "Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer." Atos capítulo 27 versículo 33. Pergunta 16. Qual é o nome do escravo fugitivo de Filemon, por quem Paulo intercedeu rogando perdão? Alternativa A: Apolo. Alternativa B: Pérside. Alternativa C: Aristarco. Alternativa D: Onésimo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Onésimo. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Filemon capítulo 1 versículo 10. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de saber: você gosta de ler e estudar a palavra de Deus, mas ainda não tem uma Bíblia de estudos? Então, clique no link no primeiro comentário fixado desse vídeo, ou aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code, e escolha a melhor Bíblia de estudos para você. Pergunta 17. Qual o nome do profeta que através do cinto de Paulo, previu a prisão deste? Alternativa A: Ágabo. Alternativa B: Filipe. Alternativa C: Mnason. Alternativa D: Marcos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Ágabo. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: "Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios." Atos capítulo 21 versículo 10 e 11. Pergunta 18. Qual desses homens Paulo circuncidou? Alternativa A: Silas. Alternativa B: Gaio. Alternativa C: Timóteo. Alternativa D: Erasto. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Timóteo. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Atos capítulo 16 versículo 1 e 3. Pergunta 19. Quando Paulo foi levado ao tribunal do governador Félix, em Cesareia, quem foi o orador que o acusou? Alternativa A: Públio. Alternativa B: Agripa. Alternativa C: Festo.
Alternativa D. Tértulo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Tértulo. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Atos capítulo 24 versículo 1. Pergunta 20. Paulo era de que província? Alternativa A. Da Cesareia. Alternativa B. Da Cilícia. Alternativa C. Da Galácia. Alternativa D. Da Macedônia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Da Cilícia. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia. Atos capítulo 23 versículo 34. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo quiz.